Fala galera, Motovlog Tubarão na área. Galera, é o seguinte, vocês estavam muito ansiosos e curiosos para saber quais foram os gastos dessa viagem da Chapada Diamantina, Bahia a São Paulo. 2.000 quilômetros aí, e tá todo mundo perguntando, e aí, quais foram os gastos, quanto que você gastou de combustível? E nesse vídeo a gente vai falar dos gastos especificamente de combustível. Vamos fazer um vídeo depois dos outros gastos, mas vamos nos focar aqui porque tem bastante coisa pra falar nesse quesito combustível. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse canal ele é totalmente independente, não tem nenhum tipo de apoio, e o apoio é o seu like, a sua inscrição, me ajuda a fazer vídeos como este. Bom, a primeira coisa, foram 1.920 quilômetros rodados. Por que no vídeo eu falo 2.000 quilômetros? Porque eu fiz um caminho diferente. Você que não conferiu ainda, dá uma olhada no episódio 1, onde você vê que eu faço estrada de terra. Enfim, no final das contas, a quantidade de combustível seria a mesma, mas a gente vai usar o parâmetro correto, que é de 1.920 quilômetros. Primeiro ponto aqui, qual foi a média do valor do litro do combustível pago na bomba? E a média foi um valor de R$ 5,70. Eu peguei os três principais valores, que foram R$ 4,90, R$ 5,90 e R$ 6,50. Eu somei esses três valores e dividi por 3. E aí a gente tem a média de R$ 5,70 pago por litro nessa viagem. Daí fica fácil, a gente vai para o próximo. Qual foi o valor total gasto de combustível nessa viagem? Foi R$ 380, que vocês tanto queriam saber. Então a gente pega o valor total de 380, que é o valor total gasto nessa viagem, e divide pelo valor do litro pago na bomba, que é aquela média que a gente já falou no começo, R$ 5,70. E aí a gente chega em 66,66 litros. E aí a gente acaba tendo um outro parâmetro. No caso da Phaser 250, quantos tanques então de combustível eu usei nessa viagem? Foi exatamente 3,5 tanques. E para chegar nessa métrica, eu simplesmente fiz 66 litros dividido pela quantidade, a capacidade de combustível que um tanque da Phaser 250 comporta, que é 19 litros. E aí a gente chega em 3,5, ou seja, 3,5 tanques. É uma métrica interessante para que você faça na sua moto, porque muitas pessoas que vêm no canal, ela não tem a Phaser 250, ela tem às vezes uma moto de mais alta cilindrada, tem uma moto de baixa cilindrada, mas aí você sabe a quantidade de combustível que cabe no tanque da sua moto, e aí você consegue tirar essa métrica. Todas essas contas, essas somas, elas vão estar aqui na descrição. Pode parecer bobo, continha demais, um negocinho bobo, mas que vai te ajudar. Então eu trouxe isso bem detalhado, você vai ter tudo aí na descrição do vídeo, não deixa de conferir. Daí a gente chega a uma outra métrica bem interessante, que é quantos quilômetros então eu fiz com um tanque de combustível da Phaser 250. Sabemos que o tanque dela é um tanque privilegiado, e por isso que muitas pessoas até escolhem ela como uma estradeira aí de viagem. E para chegar nessa métrica foi super tranquilo, eu simplesmente peguei o total de quilômetros rodados e dividi pela quantidade de tanques, né, que foi o total de 3,5, 1920, então dividido por 3,5. A gente chega ao total de 548 quilômetros rodados com um tanque de combustível. Lembrando que existiram momentos que eu andei de primeira, andei de segunda, só que em muitos momentos eu andei ali na rodovia a 110, 120 km. Então quando você pega o montante, quando você pega o total, aí sim você tem uma métrica bacana. Agora, se, como no primeiro episódio, eu ficasse muitos quilômetros rodando ali na estrada de terra, com certeza o meu consumo seria bem maior do que esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Uma outra métrica bacana que as pessoas perguntam é: quantos quilômetros a Phaser faz por litro? Nessa viagem, como é uma viagem atípica, onde a gente teve que passar em Bahia, Minas, teve muita estrada de terra, teve trechos que eu andei devagar, teve trechos de muito congestionamento, então ele é um trecho atípico, não é aquela estrada onde você pega Fernão Dias, que foi o último episódio que a gente fez aí, você viu, foi só tapete. Então você andando a 110, 120, seu consumo ele é muito menor e a quantidade de quilômetros por litro é muito maior. Mas no caso dessa viagem, no contexto geral, nós pegamos também novamente a quantidade de 1.920 km, que é o total, dividido por 66,66 litros. E aí nós chegamos ao total, que é 28,8 km por litro. Então a Phaser 250 nesta viagem, que não é uma viagem tão comum, a gente fez 28 km por litro. Na minha opinião, foi uma média sensacional.
porque teve momentos que eu realmente dei uma esticada maior, eu andava 125, 130 km por hora. Já teve momentos que eu andei a 90, 100, andei de primeira, segunda, teve muitos momentos onde eu tive que fazer uma redução, tinha que andar ali com a segundinha, só forçando, então, na minha opinião, foi uma métrica excelente para essa viagem que eu fiz. Eu estou muito satisfeito. É isso aí, galera. E agora chegou naquele momento tão esperado das 2 dicas que eu falei que eu ia deixar para vocês. E não me critiquem achando que são dicas tolas. Muitas pessoas já ficaram na mão ao não praticá-las. Vamos lá, a primeira delas: nunca deixe para abastecer a sua moto abaixo do meio tanque. Aí você fala, pô, mas você tem 19 litros aí na sua moto e não pode deixar para abastecer? Como assim? O lugar que eu fui, muitos postos, você ficava às vezes andando 80 km e não tinha posto. É meio terra de ninguém, fim do mundo mesmo. Pode ser que por lugar que você vá tenha muitos postos. Mesmo assim, eu ainda reitero a minha recomendação, para que você sempre abasteça. Chegou ali no meio tanque, você fala, pô, já vou dar uma paradinha, aproveita, já dá uma esticadinha nas pernas. Essa é uma dica aí fundamental para sua viagem. E com certeza, você estando na sua viagem, você vai me agradecer por ter ouvido isso e estar praticando, beleza? E leve em consideração que não só a sua moto pode ficar sem combustível, mas algo pode acontecer no meio do seu caminho e de repente aquele combustível pode ajudar você a chegar em algum lugar. Imagine, por exemplo, que seu pneu traseiro furou. E de repente você tem que ir de primeira, de segundinha, se jogando um pouco, se projetando para frente da moto e andando no acostamento, que já aconteceu comigo. E aí você vai estar já na sua reserva e você fala, caramba, era para eu ter abastecido. Então, muitas vezes, isso pode tirar daquela zona de risco. Essa foi a primeira dica. E essa segunda dica está atrelada a money. Eu sei que muitas vezes, nós brasileiros, é muito difícil fazer uma economia. E quando a gente vai viajar, geralmente a gente faz um cálculo. Por exemplo, vou gastar não sei quanto de combustível, vou comer, então eu vou levar R$400. Cara, vai com o plano B. Leva 450, leva 500. Putz, não dá, mas eu quero sair. Eu já fiz isso muitas vezes. E aí eu vou te aconselhar a ver o vídeo aqui onde a gente foi pra Ubatuba e eu estava liso, cara, de grana. E o meu pneu furou. Tudo bem, fazer um reparo de pneu é tranquilo, mas e quando o macarrão não dá jeito? E isso aconteceu nesse vídeo. Dá uma olhadinha aqui no card. Vai ser muito importante pra sua viagem você de repente ter essa dica aqui que eu tô deixando no card. E aí, o que aconteceu comigo naquele momento, naquela ocasião? Eu fui procurar um borracheiro e foi obrigado a vulcanizar o pneu. Eu até fui um pouco hostilizado porque meu pneu ele tava um pouco careca e quem nunca, né, galera? Eu não sou muito de criticar, eu acho que nós brasileiros realmente a gente sobrevive, né? E a gente não pode deixar de curtir. Naquele momento eu fui obrigado a vulcanizar um pneu que tava praticamente careca. Eu não tinha o dinheiro de um pneu, nem que se fosse um pneu qualquer, e eu não queria também comprar um pneu meia boca. Eu queria comprar um pneu bom, já que eu vou gastar dinheiro, R$250 num pneu, eu vou colocar um pouquinho a mais e comprar um pneu bom. Vou pegar um pneu de 300 e pouco, já que o pneu é melhor. Então eu prefiro, já que eu vou gastar, eu gasto um pouquinho a mais e já tenho algo que me dá mais segurança. Por isso que eu falo pra você, o plano B leva um cartão de crédito, nem que sua conta você possa usar aquele lease. Aquele lease é emergência mesmo, né? Que você pode ficar ali com 10 dias, às vezes, com o lease em aberto na sua conta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu trouxe aqui com o maior carinho para todos vocês. E não se esquece que todas as somas e contas que eu fiz nessa viagem vão estar aqui na descrição para ajudar você na sua viagem também. E deixe seu like, se inscreve no canal, apoie esse canal que tem ajudado tantas pessoas assim como você. Motovlog Tubarão na área.